Vamos lá para mais um caos. Aí, estávamos nós de férias, no tempo que trabalhávamos no Iraque, e fomos fazer uma viagem, eu e uma amiga, uma viagem grande, começando por Pequim. Então a gente está lá em Pequim, chegamos, tem mil casos, inclusive essa China que a gente foi na década de 80, não tem nada a ver com a China no princípio da década de 80, não foi nem no final, com a China de hoje. Se eu for a Pequim hoje, eu não reconheço, eu tenho certeza que eu não sei nada, 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 porque virou uma outra coisa, virou uma metrópole, né? E quando a gente foi, eu lembro inclusive que estava inaugurando naquela semana o primeiro hotel 5 estrelas de Pequim, que a gente ficou nele e quase nem dormimos à noite, de manhã cedinho saímos correndo para poder de lá. Isso aí já é outra história, depois eu conto por que a gente saiu correndo. Aí, ok, arrumamos um ônibus, né, um ônibus de tour, e vamos conhecer a muralha da China. Chegando lá na muralha, não, nada disso. Aí chega para conhecer a muralha da China. No ônibus, a minha amiga é daquelas dorminhocas, então aquelas que entram no ônibus e começa a dormir. E eu sou do tipo que quero ver tudo, eu fico olhando de um lado do outro, eu quero aproveitar, ver o que é a paisagem, para onde que a gente está indo, como é que é e tal. Então ela estava sentada na janela, eu estava sentada no corredor, e do meu lado, no corredor, tinha um rapaz, sei lá, uns 30 e poucos anos, que com uma figura que devia ser ou a mulher dele, ou a namorada, o que fosse. Ok. Estamos nós lá andando, olhando, estamos lá nós viajando, e eu, a curiosa, olhando para tudo quanto é lado, quando, de repente, eu olho, eu olhei pro cara, eu falei, eu nunca vi uma mala tão grande na minha vida. E não era mala pronta para viajar, não, era uma mala que ainda não tinha nem começado a arrumar. Imagina ela pronta para viajar. Eu falei, Santo Antônio, pensei comigo, Jesus do céu. Cutuquei a minha amiga, que eu não vou falar o nome, que eu não sei se ela quer que fale. Cutuquei e falei, fulana de tal, olha o tamanho do saco desse cara. Eu nunca vi uma mala tão grande na minha vida. Ela, dormindo estava e dormindo continuou, graças a Deus, porque de repente, se ela acordasse e começasse a conversar, a coisa poderia ter ficado muito ruim pro meu lado. Ia ser mais uma vergonha que eu ia passar na minha vida, né, entre tantas que eu já passei, de mico, né, de mico de vergonha. Aí tudo bem, fomos, andamos, chegamos na muralha. A muralha, e foi inclusive a primeira vez que eu vi neve, estava começando a cair floquinhos de neve, um frio, porque neva a 0 grau normalmente, e a gente estava completamente sem roupa de frio, foi muito frio. E não tinha ninguém. Hoje eu vejo fotos da muralha, você não vê a muralha de tanta gente que tem. E naquele tempo não tinha ninguém, a gente tirou foto sozinho, eu ainda tirei foto abraçada com um guardinha. Eu tenho isso tudo no meu blog. Meu blog chama O Que Vivi Pelo Mundo, se alguém quiser ver. Aí tá bom. Ficamos lá e na hora que a gente desceu do ônibus, a pessoa que era o guia, sei lá, falou, olha, vocês podem andar para baixo, para cima, conhecer e tal. Não tinha ninguém que ia andar com a gente lá, não. E aí na hora, então vamos supor, vocês eram 10 horas da manhã, quando for meio-dia, vocês voltem aqui. Esse é o lugar de encontro que a gente vai almoçar, naquele lugar ali. Era um restaurante, ok. Nesse tempo também tinha muito pouca coisa, eu não sei nem como é que é hoje. Aí tá bom, andamos e eu nem lembrei mais do cara, sumiu o cara. Aí andamos pra lá, pra cá e tal, andamos, visitamos, aí voltamos para poder ir almoçar. Quando a gente chega para almoçar, aí tinham já os lugares determinados na mesa. Quem estava na mesa junto com a gente? O cara com a mulher. Aí tudo bem, né? Nada demais. Sentamos e tal, e a gente deve ter cumprimentado, né? Hello, porque o hi ou hello, todo mundo responde e fica por isso mesmo. Se não tem mais conversa, você nunca fica sabendo onde que aquela figura é. Só sei que, de repente, eles puseram na mesa uma garrafa que devia ser uma espécie de uma limonada ou uma laranjada, um suco, um trem qualquer, com uma cor assim de água encardida que não dava para poder muito bem saber o que era, porque era uma garrafa feita, não era uma garrafa de tipo Coca-Cola que você abriu e sabe que é Coca-Cola. Só sei que na hora que pôs na mesa e tal, eu viro para minha amiga e falo, ô fulana,
que porra será essa que tem nessa garrafa, né? Que será isso que nós vamos beber? Aí o cara vira e pra mim fala, deve ser limonada ou laranjada, não lembro o que ele falou. Na hora que ele falou isso, eu lembrei do saco dele. Eu falei, puta que pariu, eu quis morrer, eu só quis morrer. Ele, com a melhor cara do mundo, falou pra mim assim, e assim, sem alarde, sem nada, tipo assim, eu sei falar a sua língua, idiota, né? Não sei, não teve nada disso, isso é minha imaginação, tá? Que fala que ele deve ter pensado isso. Ele só falou gentilmente, né, respondeu que a gente não sabia. E a gente continuou lá, almoçamos e não sei o que, e eu louca só para o almoço acabar, para ir embora, que eu queria só ir embora e morrer, porque olha que coisa mais sem jeito. Agora, para ter uma ideia, isso é uma coisa que aconteceu na década de 80. Se fosse hoje, eu ia, nossa, hoje eu é que ia chamar a atenção do caso e falar assim, você escutou eu falando para você o tamanho da sua mala? Ou não sei o que, ou do seu saco, sei lá o que, eu mesmo já ia adiantar a coisa para poder a coisa ficar natural. Mas nesse tempo eu quis morrer. Apesar de timidez não é minha vida, mas eu fiquei com vergonha, que foi muito sem graça, né? E aí, tá bom. E aí depois a gente continuou escutando, enquanto eu comia, a gente não continuou muita conversa não, porque eu tava morta, né, debaixo da mesa, então não continuamos muita conversa, mas aí ele começando a conversar com a figura que tava com ele era português. Então ele era, o sotaque era de português, de Portugal, bem português, né? Aí eu me apeguei a isso para poder não morrer, entendeu? Eu falei, e esse cara, se Deus quiser, ele não sabe o que é mala, não sabe o que é saco, e ele é português, ele não entendeu o que eu falei, ele estava dormindo na hora que eu falei, eu ficava arrumando tudo que eu tinha desculpa para eu poder não precisar de suicidar no meio do passeio. E graças a Deus acabou o almoço e fomos embora e não sei o que, e nunca mais vi, né? E ficou por isso mesmo, e até hoje eu não sei se ele entendeu, se ele ouviu eu falar. Até hoje eu não sei de nada, eu só sei do vexame que foi e da vergonha que eu passei. Esse tipo de caso de falar coisas assim, tem vários outros. Contarei oportunamente. Mas não causo com costura, ou com bijuteria, ou com o que seja que eu estiver fazendo.